Dando sequência às operações do desafio de aprendizagem, nós faremos agora a última etapa, que envolve fazer a integração do projeto rodoviário final, e para isso nós faremos uma substituição da imagem de satélite de alta resolução sob o projeto geométrico. Então, para isso, inicialmente, nós salvaremos essa planta com um novo nome, file save as, chamaremos ela de planta final do projeto rodoviário. Salvamos, nós apagamos o conjunto de informações que está aqui dentro, eliminamos ela, entramos em LA Enter, e aqui dentro nós marcaremos a camada 0, fechar, desceremos até a última informação e com o Shift selecionado nós vamos eliminar o conjunto de camadas que não nos interessam. Tá? Então ele informa que 69 camadas das 78 existentes não podem ser deletadas. Não é um problema. Então eu marquei essa opção aí. A gente vai analisar ainda quais são as camadas que estão desmarcadas para que a gente possa estar apagando essas informações. Então marquem todas as camadas ativas e vão reparar que tem um conjunto de camadas que tem algumas informações meio perdidas que fazem com que a gente não consiga aplicar o Zoom Extend. Então, mais uma vez, a gente vai estar apagando esse conjunto de informações, deleto elas, Z Enter e Enter, e aí sim o AutoCAD ele faz o enquadramento das informações. Repito a operação LA Enter, camada 0, puxo até a última camada, Shift, e vou mais uma vez em apagar. Nenhuma informação está apagando. Existe um comando também que é utilizado, muito interessante, chamado purge. Esse comando, ele acaba eliminando linhas duplas, arquivos ou partes quebradas de uma linha que sumiu por algum motivo. Então a gente pode usar o purge, enter, marcamos purge all, todos os itens marcados, e aí fechamos, close, LA enter, nós marcamos mais uma vez o conjunto de camadas e tentamos mais uma vez apagar algumas camadas. Então reparem, antes o AutoCAD não permitia apagar as camadas, aplicando o comando purge, ele só vai estar guardando 19 camadas das 69 existentes dentro do AutoCAD. Então ele deu uma bela limpada, né, no conjunto de camadas que sobreviveram dentro da interface do AutoCAD. Então, beleza. Então, purge aplica assim, purge enter, marcamos purge all, todos os itens selecionados, ele faz a limpeza, close, posso tentar mais uma vez, LA enter, marco 0, marco a última, deleto e vejam, mais uma vez ele conseguiu eliminar mais um conjunto de informações. A gente consegue limpar o arquivo ou limpar o conjunto de fragmentos de arquivos, né, arquivos invisíveis, né, ou nomes que estão perdidos na interface ou no desenho do AutoCAD. Agora sim, salvo mais uma vez a planta final do projeto rodoviário e nós voltaremos à pasta rodovia e aqui dentro abro um arquivo projeto geométrico final. Carreguem esse arquivo, tá? A gente vai estar analisando se esse arquivo ele traz um conjunto de coordenadas, ele traz. Então, a gente vai estar... Tem várias informações que elas estão bloqueadas na camada. Então, a gente pode dar uma analisada e ver quais são os arquivos que estão bloqueados. O que eu sugiro, todos os arquivos bloqueados,
a gente tem que desbloquear, porque senão ele não copia junto para o nosso arquivo de interesse. Então marque desbloqueio em todas as camadas, não são tantas, clicando sobre o cadeado, e aí sim marcamos o conjunto de informações, Ctrl C, ele copiou 6.068 fragmentos de linhas desse arquivo e avançamos até esse arquivo aqui, então que traz a imagem de satélite, né, com o layout. Então mais uma vez, editar e vamos colar as informações nas coordenadas. Então paste to original coordinates. O que ele fez? Ele fez a colagem da planta aqui, e antes de mexer na estrutura, a gente vai desmarcar a camada 0 na lâmpada, e aí vai permanecer a imagem de satélite. Essa imagem aqui nós vamos eliminar. Deleto ela, yes, e ativo mais uma vez a camada 0. E nas camadas, na parte interior, na opção LA Enter, procure a camada Imagem, que aqui diz Imagem Preliminar. Aqui a gente vai mudar ela para Imagem Final. Dou um Enter. Eu vou marcar essa camada Imagem Final como a camada padrão, a camada corrente. Então, clicando aqui na opção Set Current. Fecha as camadas, fica marcado aqui no alto Imagem Final, e aí nós voltaremos para o Google Earth, e aqui, se for observar, a gente localiza mais uma vez a cidade Gramado, a rodovia, como podem perceber, e aqui está o local do empreendimento. Então nós precisamos de uma imagem que pegue mais ou menos dessa região aqui, mais ou menos, desse ponto aqui, até um ponto entre, né, o empreendimento e aqui o pedágio da região de Gramado, entre Gramado e Nova Petrópolis. Feito isso, a gente vai desmarcar de novo, né, na opção camadas, tudo deve estar desmarcado, e o principal é terreno estar desmarcado. E depois disso a gente pode desabilitar a opção aqui de ocultar a barra lateral, deixando a imagem um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, e nós enquadraremos ela mais ou menos nesse padrão aqui. O nosso projeto ele começa nessa região aqui e vai até mais ou menos nesse ponto aqui. Então a gente vai salvar a imagem com um tamanho um pouco mais amplo, deixando o empreendimento mais ou menos centralizado entre o topo e a base. Feito isso, nós precisamos escolher qual imagem nós vamos salvar. Essa imagem aqui, que seria mais nova, percebo que ela tem uma cor num padrão à esquerda e uma outra cor à direita. E se a gente der um zoom, a gente vai perceber que existe um enuviado, né, desse ponto para a esquerda. É porque existe uma emenda, né, de duas imagens com datas diferentes. Então habilitem a opção Imagens Históricas. E aqui a gente vai ter que voltar até encontrar uma imagem de boa qualidade que tenha a mesma coloração. Essa imagem aqui poderia ser, só que se for observar bem de perto, ela não está muito nítida, né? Vejam os carros. Ela está com pouca nitidez. Então eu sugiro voltar um pouco mais em relação à imagem. E eu acho que essa imagem aqui, se a gente der um pouco mais de zoom, um pouco mais de ampliação, ela tem muito mais nitidez do que a imagem que eu mostrei antes. Então os carros estão mais visíveis e é uma imagem que mostra ainda a fase de obras, mas já mostra a rotatória em fase de implementação, né, já mostra toda uma área de ampliação da rodovia, né, para o lado direito da rodovia, mostra essa obra do estacionamento e mostra inclusive essa rotatória superior sendo implementada, né? Inclusive a área já mais limpa em relação ao corte da formação vegetal das árvores localizadas na região de influência.
Então, eu acho que essa imagem aqui, do dia 21 de novembro de 2018, é uma imagem bem interessante, é uma imagem de boa qualidade e ela vai servir para o nosso propósito, tá? Então, sempre avaliem, né, o tipo de imagem que vai ser incluída no projeto. Em termos de enquadramento, né, que eu sugiro, então deixa ela mais ou menos nesse padrão aqui, com esse nível de ampliação, porque se nós pegarmos ela agora um pouco distorcida, né, ou pequena, ela não vai caber no nosso layout. E aí o resultado é que para fazer um projeto bem acabado, nós temos que voltar a essa etapa aqui e capturar a imagem mais uma vez. Também lembro que a imagem sempre deve estar orientada para o norte, então qualquer coisa, 2 cliques no N, que ele vai estar alinhando ela de uma forma ortogonal e para o norte de quadrícula. Feito isso, vão na opção Arquivo, Salvar, Salvar imagem. Ele vai capturar um layout, né, padrão do Google Earth, e aqui altere a resolução para a resolução máxima. Lembrando que essa característica ela só está habilitada na versão do Google Earth Pro. Seguindo, então a gente vai clicar na opção Salvar e nós salvaremos essa imagem, já colocando junto a data dessa imagem. Então, na pasta Rodovia, com o nome Imagem, e eu vou incluir então a data da imagem, 21/11/2018. E aí eu vou salvar essa imagem na minha pasta. O Google Earth Pro ele faz um rastreamento sobre a imagem e vai salvar ela numa resolução altíssima. Então, para projetos que nem esse, que envolvam um loteamento, que envolvam uma obra rodoviária, essa operação que a gente está fazendo ela vai resultar em uma imagem de altíssima resolução, sendo levada ou para o ArcGIS, ou para o AutoCAD, né, ou outras ferramentas da topografia e do geoprocessamento. Dando sequência, então a gente pode fechar essa configuração de salvamento e eu vou mostrar a qualidade final dessa imagem na pasta Rodovia. Então ela foi salva aqui com o nome imagem 21/11/2018. Eu dei 2 cliques na imagem e aqui, se eu clicar na opção tamanho real, né, vejam a qualidade com a qual ela foi salva. Então, se eu pegar uma imagem um pouco menor em termos de abrangência, a resolução dessa imagem vai ser mais alta ainda. Mais uma vez, no canto inferior direito, ele acaba compondo ou estabelecendo uma escala gráfica. Essa escala aqui, né, ela pode ser diferente para cada um de vocês conforme, enfim, se é um PC, se é um notebook, se ele tem, né, depende da ampliação da imagem que vocês fizeram. Então, o importante é depois, nas próximas etapas, cada um utilizar o seu valor da barra de escala. Então, fecho a imagem e eu retorno ao AutoCAD. Aqui eu posso fechar essa planta do projeto geométrico Snowland final e vou trabalhar somente com o arquivo aqui, onde eu já trouxe, então, de uma forma preliminar, as informações do nosso projeto geométrico final. E aqui, lembrando, nós ativamos a camada imagem final, nós vamos na opção de inserção, referência de imagem raster. E eu busco aqui, então, a imagem do dia 21 de novembro de 2018. Ok? Ele pede um ponto de clicagem e vou colocar esse ponto, né, eu reduzi a imagem e vou colocar ela aqui à esquerda. E eu abro ela e amplio e dou mais um clique. Após isso, nós vamos repetir as operações do primeiro vídeo tutorial, que mostra como colocar a imagem em escala. Aí lembrando, essa operação de escala na imagem, ele é um processo bastante simplificado e que não é o mais preciso. O ideal seria, inclusive, que vocês levassem essa imagem
para um outro programa ou utilizasse um AutoCAD Civil, que o AutoCAD Civil ele tem mais recursos de georreferenciamento. Então aqui nós estamos colocando a imagem em escala a partir de 2 pontos de amarração. Quando o ideal seria nós termos 3, 4, 5, 6, 7 ou até mais pontos para fazer a correção geométrica dessa imagem. No ArcGIS é bem fácil de fazer isso e depois voltar ela para o AutoCAD. Então, mostrando mais uma vez como recupera a escala, ativem um ESC e ativem a camada 0 bem no início, camada 0. Na sequência, PL Enter e criem sobre a escala com o orto ativado. Desenhe uma linha de ponta a ponta dessa escala, Enter ou um ESC no final, que eu fiz errado, então vou retomar. PL Enter, ponto de início, e amplio ela até a extremidade. Eu vou desmarcar o F3, o Object Snap, eu vou clicar mais uma vez aqui. Mais importante do que a distância vertical aqui é o ponto de encaixe nesse segmento aqui, pegando bem no centro. E depois disso, peço o comando Line, que é o comando L-Enter, defino um ponto de clicagem, defino a direção, de preferência para a direita, e digitam a medida que está aqui colocada. Então, no meu caso, é 100. Então, digito 100, Enter, e mais um Enter para encerrar. Quem tiver aqui 80, 120, 60, 50, cada um usa o seu valor. Para finalizar a operação de escala, a gente desmarca o orto e nós ativamos o Object Snap. E nós marcamos a borda da imagem e marcamos essa linha aqui, ou clicando, ou cliquei no ESC, ampliando uma janela de seleção de baixo para cima, envolvendo uma parte da borda e essa linha guia para recuperar a escala. Feito isso, AL Enter, ponto de origem, ponto de destino, ponto de origem, ponto de destino. Mais um Enter para continuar e Y Enter para finalizar. A partir disso, se eu der um dist na minha escala, de canto a canto, ela mede agora 100 metros. Então, dou um ESC e eu seleciono desse canto superior até o canto inferior, eu vou só apagar essas linhas de amarração. Agora o que falta fazer ainda é eu marcar a imagem e eu peço o comando mover, esse comando aqui. Eu vou escolher, mais uma vez, algum ponto de amarração. Então, de preferência, que seja sempre um ponto pequeno para fazer o encaixe ou o mesmo encaixe da imagem do Google. Então, eu vou tentar achar esse ponto aqui. Aqui está o empreendimento. E pegar esse telhadinho branco que está aqui, nesse ponto aqui. Então, antes de clicar no ponto, eu vou para o Google Earth Pro, aproximo o meu ponto, que eu achei um ponto interessante, e sobre ele eu vou posicionar no alfinete, bem centralizado, e aí eu posiciono, e aí sim eu volto ao AutoCAD e vou clicar no mesmo ponto correspondente bem ao centro. Cliquei, a imagem ficou presa a esse ponto, e assim como a gente fez no vídeo 1, para a planta preliminar, a gente vai copiar o valor do x, que representa a longitude, minimizo e colo o valor no AutoCAD, vírgula, eu volto e vou copiar o valor do y. Copiei o valor, minimizo e volto ao AutoCAD. Eu vou dar um Enter. Feito isso, a imagem deve ser deslocada para cima do layout. Só que ela está cobrindo tanto o layout quanto o projeto geométrico final da rodovia. Eu marco, dou um ESC, marco a imagem, botão direito,
draw order send to back. Eu vou enviar a imagem para trás do conjunto de informações. A partir disso, eu já vou enxergar se existe um bom enquadramento, um bom ajuste da imagem com o projeto. Aí nós temos duas escolhas a serem feitas. Isso depende da certeza que nós temos em relação à informação. Nas outras plantas, nós fixamos a imagem e nós deslocamos o projeto geométrico. Como o projeto geométrico da planta intermediária e a planta final elas já estão nas coordenadas, se nós rotacionarmos ou nós deslocarmos elas, a gente vai ter cada planta utilizando algum tipo de orientação, o que é ruim ou muito ruim em termos de projeto. Então aqui, o que a gente também pode fazer, se a gente tiver certeza da qualidade da planta, dessa equipe multidisciplinar, é não mexer no projeto geométrico, e sim tentar deslocar a imagem ou um pouco para cá, ou um pouco para a esquerda, ou um pouco para cima, ou um pouco para baixo, sem trabalhar elementos de giro da imagem, tentando potencializar esse encaixe em cima do projeto geométrico. Então, feito isso, a gente seleciona a imagem e eu vou pedir então o comando de mover. E eu vou desmarcar o F3, de forma que a gente tenha uma condição de fazer um giro, aliás, um deslocamento da imagem sem muitos impactos em relação ao F3 estar atrapalhando. Então, uma sugestão que eu faço é trazer a imagem um pouco mais para a esquerda, sempre de uma forma sutil. Então, se eu quiser levar a imagem de uma forma só horizontal, vamos ver os ajustes. Aqui ela está um pouco fora do eixo da rodovia, pelo que parece. Vamos ver o que mais que está razoável. Aqui está um pouco deslocado para a esquerda. Aqui também está razoável. Até o encaixe aparentemente está muito bem feito. Também está legal. Então o que eu vou fazer é só trazer a imagem um pouco mais para a esquerda. Então eu liguei o orto, clico num ponto e vou levar esse ponto que está aqui até no máximo sobre a linha. Então visualmente nós já vimos que a qualidade ela ficou bem melhor. Aqui o ajuste não ficou pior, pelo menos, ficou bom ainda. Aqui não teve diferenças de qualidade, até eu acho que ela está melhor encaixada em relação à imagem original. E vamos ver aqui, também teve melhorias em relação ao ajuste. Bom, então vocês viram que o encaixe da imagem ele foi fácil de fazer, foi muito simples. Vou dar um cancelar aqui no Google Earth Pro e mostrar mais um detalhe. Quando eu desloco ou eu altero as imagens de um ano para o outro, nenhuma imagem ela está sobreposta perfeitamente uma sobre a outra. Todas têm algum nível de desencaixe entre elas, né? Porque a precisão não é tão grande no Google. Então, se eu tiver uma planta, né, as geometrias, que são os vetoriais, pontos, linhas e polígonos, com uma boa precisão, quando eu tenho uma certeza da amarração espacial, eu não mexo na planta. No máximo, eu faço algum tipo de deslocamento. Mas o ideal é não mexer, né, nem em rotação e nem em deslocamento. A gente mexe no encaixe das imagens sobre o projeto. Então, a imagem ela já está encaixada. Eu vou salvar as operações. E o passo que falta agora é nós cliparmos a imagem. Então, eu seleciono a borda da imagem, clipe Enter, mais um Enter para pedir uma nova borda. Eu clico na opção Select Polyline, ou ainda S-Enter, e eu marco, então, essa linha interna que representa a área do meu desenho. Eu acho que é uma mágica bem interessante que acontece nessa operação, quando a gente percebe a qualidade do nosso trabalho. Feito isso, voltamos no título do projeto e alteramos para a planta final do projeto rodoviário. A folha nós manteremos também padrão, demos um Extend, RE Enter,
E aqui tem um conjunto de informações que a gente vai acabar desmarcando, né? Ou apagando, né? Por exemplo, tem um conjunto de vértices que eu sugiro que a gente elimine, né? Ou desmarca a camada ou elimina esse conjunto de vértices. Então eu vou seguir como sugestão, então, a gente pode marcar um só, a gente marca eles e nós deletamos, então o select similar. Ou marcamos um deles, select similar, e a gente apaga todos os vértices com aquela cor. As curvas de nível, né, o TH intermediária e o TH mestra, as duas a gente pode estar desmarcando, elas não nos interessam. Tá? Seguindo, o que mais? Drenagens nós mantemos ativas. Projeto de drenagem. Vou testar um select similar. Select similar. Se eu for apagar, ele vai apagar todo o conjunto de informações. Então, nesse caso, nós manteremos. Esses quadros aqui, a gente tem duas opções. Ou nós mantemos tudo na planta, ou nós teremos que fazer uma eliminação manual. Tá? Seguindo, então tem várias informações. Igual as demais plantas, a rosa dos ventos a gente vai estar apagando no projeto em vários locais. Então procurem aonde elas estão posicionadas. Aqui tem um monte de vértices, também podem estar apagando. Vamos ver o que mais. Vamos fazer o principal ajuste no início. Tudo que está em amarelo, tá? Que são as soluções que representam o limite do projeto, a gente vai mudar a camada solução para preto. E vamos ver a diferença na planta. Os textos que representam os quilômetros e ao mesmo tempo as indicações das seções, que é o ProPlan quilômetros, vamos passar para a cor branca na opção True Color 255 e vamos ver o resultado. Está em duas camadas, ProPlan quilômetros e ProPlan. Bom, são duas camadas bem parecidas, então a gente muda nas duas. Interessante. Marcamos um texto, select similar, alteramos todos eles para by layer. Só que mesmo assim, esse aqui não mudou. Qualquer coisa a gente pode também mudar aqui. ProPlan e ProjPlan. Ok, agora eu vi onde é que está a camada. Tem o ProPlan e o ProjPlan. Um pouco mais abaixo, que é esse aqui. Também coloque ele na cor em branco. Isso é quando o projetista, né, ou o engenheiro que faz o projeto geométrico não tem um cuidado em relação às camadas, né, e fica muita coisa em duplicidade. Em relação às setas, mesma coisa, marque uma seta, select similar e altere na opção propriedades para by layer. Vamos ver o que mais falta ser alterado. Tem essa linha aqui que é a linha de malha, acho que ela não é muito útil. A gente pode desmarcar a princípio essa camada da malha. Em relação às cores ainda, mais uma vez, é o Topog Pave, LA Enter. Topog. Que é esse aqui. Tudo que está com a cota 251,
procurem colocar ela nessa cor aqui, que é a cor preta. 251. 251. Inclusive, se houver outras mais acima, a gente pode mudar essa cor. Vou ver onde tem mais algum. Cerca L. Acesso. Também coloque no mesmo padrão. Calçada também. E acho que nós mudamos todos eles. E o último, TB40, não sei o que é. Também vamos colocar. Já ganha tempo nessa alteração. Vamos ver o resultado, ver o que é essa linha aqui. Não está bem claro. É uma adutora existente, então mantemos ela com a cor. Tudo que envolve água, drenagem, canaletas, a gente pode manter com a cor azul. Então essa relação adequada com as cores, com o tipo de representação. Essa cor aqui, o Topog Pé, né, e outras, a gente vai desmarcar. Elas não interessam agora. Topog Crista, também podemos desmarcar. Elas são feições do terreno ou do relevo nessa adjacência. Topog Rocha também podemos desmarcar. Então são informações que se relacionam ao entorno da rodovia. PM, eles são postos de monitoramento. A gente pode até manter aqui. Faixa de domínio, tem mais um norte aqui que eu vou apagar. Tem alguns acima, tem alguns abaixo. Então a gente está fazendo uma limpeza nas informações. Aqui também a gente tem canaletas da drenagem. Essa linha aqui a gente pode estar também excluindo. Foi uma linha que sobrou aparentemente. E assim nós já conseguimos visualizar, né, o projeto. A gente percebe que as obras de supressão vegetal elas foram bem mais amplas do que a obra rodoviária. Eu lembro que eu fiz nessa área, a gente fez todo o levantamento da formação vegetal. Então, o que geralmente é solicitado é a partir do limite das obras de corte e aterro de escavações, se faz um corte de pelo menos mais 3 metros. Então aqui se eu der um diste desse ponto aqui até esse ponto aqui, até a metragem foi maior, em torno de 7 metros de supressão. E a mesma coisa nessa região aqui. E se percebe que tem toda uma região de entorno com bastante, com um talude mais escavado. Então a gente tem uma declividade decrescente ou um declive para cá e um aclive para essa região aqui. Então cabe ainda a decisão de nós mantermos ou excluirmos essas marcações. Como para mim eles não interessam, né, eu vou aqui eliminar eles manualmente, marco alguns, né, sempre com cuidado, e a gente marca as feições, a gente pode estar eliminando. Qualquer marcação ou qualquer exclusão errônea que a gente venha fazer, existe no AutoCAD o Ctrl Z, a gente pode voltar. Então aqui eu estou apagando manualmente o conjunto de informações, mesmo assim é mais ou menos rápido a exclusão dessas informações. E se fosse uma planta para engenheiro civil, poderiam manter as feições da tubulação, das adutoras, né, o dissipador e as demais informações que se referem às canaletas da drenagem. Então, estou limpando um pouco mais a planta, deixando ela um pouco mais clean, atendendo ela aos meus interesses. Bitolas, adutoras, diâmetros, extensões, entre outras, tudo isso a gente pode estar incluindo na planta. Que aqui, nesse caso, elas não nos interessam. Estou voltando, estou excluindo as principais informações, que é um processo um pouco demorado, porque ela é uma operação manual.
uma boca de lobo, né, existente, que envolve toda a obra civil e a obra de drenagem desse empreendimento. Bom, vejamos o que mais. Em relação a alguns comentários, então a gente percebe de baixo, né, como a obra ela foi executada, né, aparentemente a imagem ela está, né, um pouco deslocada, ou o projeto na prática ele foi executado um pouquinho diferente do projeto, né, sinalizado pelo projeto geométrico da rodovia. Tá? Vamos ver a outra rotatória. Né? Aqui o encaixe está bem melhor. Né? Talvez a gente pudesse dar uma deslocada na imagem para melhorar esse encaixe, trazendo a imagem mais para cima, mas possivelmente iria acabar ocorrendo um deslocamento, né, aqui e aqui. Então são escolhas da gente enquanto profissional que está contribuindo com a demanda, né, porque outras informações, né, percebo, elas estão melhor encaixadas. Que mais? Então sinaliza, né, para finalizar essa abordagem, que o projeto geométrico final ele é um projeto, a princípio, mais econômico em relação à execução e que também gera menos impactos em relação a desmatamento, né, da formação vegetal nessa abrangência aqui, comparando com a preliminar e também nessa região aqui de cima. Então houve menor interferência para a execução dessa obra. Como podem perceber, o empreendedor, né, o parque, ele acabou optando por implantar, né, de uma forma em paralelo, nessa região aqui, uma área de estacionamento, retirando essa área aqui e essa outra área aqui, que estava então em áreas de terceiros. A gente vai salvar essa planta, a gente vai desmarcar aqui a legenda, a gente não vai ajustar ou calibrar essa legenda, dei um zoom extend, e nós vamos concluir, deixa eu dar mais um salvar, e mais uma observação com relação à lagoa, né, ou esse reservatório, a planta preliminar, se forem lembrar, então eu posso abrir ela, é a planta preliminar, é essa daqui, ela mostra, né, como é que era o projeto preliminar, né, rotatórias bastante amplas, e aqui uma outra rotatória bastante ampla, né, acima do empreendimento, né, adentrando, né, nessa região do reservatório de água. A planta final, pelo seu percurso, né, o seu desenho geométrico, ela foi deslocada um pouco mais e está bem distante do reservatório. Então, o encaixe do projeto com a imagem de satélite ou a imagem de drone, ela permite ter uma maior coerência, certeza, ou um projeto mais fidedigno, mais real, com a verdade terrestre. Então agora, né, a rotatória e essa via lateral que dá acesso ao estacionamento, ela não tem nenhum tipo de conflito, né, com o reservatório. Então tem esse ajuste, né, em função do encaixe a partir da imagem de alta resolução. Z, Enter e Enter, salvo mais uma vez e vamos concluir com a plotagem dela no formato PDF. Então, Ctrl P, escolho mais uma vez esse papel que está aqui colocado, 900 por 2.300. A gente escolhe a impressora é DWG para PDF, do mesmo jeito que nós fizemos para as outras plantas. Vou dar um preview, em continuar, não carregou, então mudo a impressora, clico em PDF Creator, uma outra impressora, dou um ESC e volto de novo à opção DWG para PDF. Escolho a folha, aplico o layout, dou um preview, continuo, vejo o ajustamento e essa imagem de fundo ela é ótima porque ela tem um contraste incrível em termos visuais. Então dou um ESC, confirmo, continuo e gero ela retirando a extensão traço model. Salvo
aguardo a conclusão, avalio a qualidade do PDF, eu vou minimizar ou retirar essa opção aqui que está marcada no meu PDF, coloco ela em 100%, aguardo ela carregar, coloco ela em 100% e vejo se há algum tipo de ajuste que não tenha ficado bom. Então eu olho ela da esquerda para a direita, analiso a planta, a cerca, né, repare, ela ficou um pouco opaca em relação ao visual, ela está num nível de cinza. Aqui eu mantive, eu esqueci, né, esses marcadores da rede das tubulações. Né? Então, tem duas opções, ou a gente retorna e apaga as informações, né, ou, que é o que eu vou fazer, eu vou fechar a planta, volto ao AutoCAD, vou marcar mais uma vez essas informações que estão aqui, as demais eu marco de cima para baixo, eu apago elas de uma vez só. Tem mais algumas nesse canto inferior, que eu também havia esquecido. O PM eu vou manter. Vejamos mais alguma coisa. E um cuidado, o MF a gente pode tentar desmarcar. Sai essa linha. E em relação à cerca, a camada é cerca L. E a cerca L está aqui embaixo, repare a cor dela, está em 250. Então essa cor, coloca ela também em preto. Preto ou white, que é branco, dependendo da cor do fundo de vocês. Z, Enter e Enter, salvo e gero a impressão de novo, seguindo o mesmo passo de antes. PDF, ESC, DWG para PDF, escolho a folha, aplico o layout, dou o preview, continuar, fez o preview, e se dá o preview, a impressão também ela vai dar certo. Então, planta final do projeto rodoviário, integro, aguardamos ele concluir a exportação para PDF, confiro mais uma vez a qualidade em 100%, acompanho o projeto, e se não houver problemas de cor, de qualidade, por algum motivo a cerca ele ainda não está legal, ficou a mesma cor. Aliás, aqui ele puxou e aqui à esquerda ele manteve. Achei que deve ser uma outra camada, talvez a camada cerca. A gente não conferiu as duas. Só vou conferir, então não vou repetir essa operação, né? Está em Topog cerca L. De novo, aquilo que eu disse antes, que a gente tem mesmas informações em várias camadas, o que dificulta criar um padrão de cores para as informações. Então, Z, Enter e Enter, salvo a planta, fecho ela, né? Nós concluímos as operações no AutoCAD, visualizei a planta, estou entendendo que ela está com boa qualidade, fecho ela e ela vai ser postada na planta 3 para a conclusão do desafio de aprendizagem. Então, dessa forma aí, nós concluímos a integração de plantas rodoviárias, eles são projetos geométricos rodoviários, uma planta preliminar, uma planta intermediária e uma planta final. E exercitamos o uso de coordenadas, UTM, referenciadas ao CIRGAS 2000, e integramos um conjunto de imagem de alta resolução advindas do Google Earth Pro. Fazer mais um último comentário, que eu julgo importante, é na relação ambiental, inclusive. Então, eu vou abrir o projeto rodoviário, só para fazer um último comentário. Então, os biólogos, né, também da turma, podem estar utilizando essa mesma planta para novos planejamentos. Eu vou dar um exemplo. Um planejamento para fazer laudos de fauna, tanto de herpetofauna, tá? Tanto de avifauna quanto de mamíferos, né?
Então, por exemplo, a gente tem nessa região aqui e nessa região aqui uma grande área vegetada. Então, provavelmente, nessa região aqui tem uma alta travessia de fauna nesse local. Então, talvez essa compreensão da formação vegetal aqui e aqui vai sinalizar que a equipe ambiental, né, de biólogos, né, engenheiros ambientais, ela tem que dispor ou colocar nessa região aqui um conjunto de cercas condutoras para evitar que a fauna atravesse no local, ou ainda algum tipo de passagem ou passador aéreo, ou ainda, junto ao engenheiro civil, né, passagens subterrâneas de fauna nesse local, né? E a mesma coisa nessa região aqui mais a montante. Tem muita formação vegetal aqui e muita aqui. Então, o aspecto físico e o aspecto biótico ele tem que ser analisado em conjunto entre arquitetos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, geólogos e biólogos, levando em conta essa interdisciplinaridade em relação às áreas. Ou ainda, aonde termina o trabalho do engenheiro civil, começa muitas vezes o trabalho dos biólogos. E nem sempre essa aproximação é muito fácil em termos profissionais. Então, para finalizar, eu vou salvar a planta e vou concluir esse vídeo ou essa videoaula envolvendo a planta final do projeto rodoviário e as relações e interfaces com a área ambiental.